Possível fechamento de capital da Serena Energia, uma pena, uma baita empresa aí do setor elétrico, é a maior posição da minha carteira, fiz uma análise sobre ela no início desse ano, um vídeo mais de meia hora sobre alguns estudos sobre essa empresa, e agora nós temos a notícia aí do possível fechamento, mas pelo que eu estou vendo aqui, já está meio que engatinhado aí esse OPA, né, que é o fechamento de capital. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns detalhes desse OPA, o que eu vou fazer com a minha posição, vou mostrar toda a minha posição aqui para você, é a maior posição da minha carteira, e o que eu vou fazer até que se confirme ou não esse OPA. Aqui é a notícia da Brazil Journal, mas que já saiu lá em Fato Relevante no site de RI da Serena. Actis e GIC querem fechar o capital da Serena por 11,74 a ação, lembrando que ela chegou a bater R$ 5,00 e alguns centavos, vou já mostrar para você aqui a cotação. E é aquela coisa, né? O brasileiro tem mania de deixar a empresa largada na bolsa, vem um gringão e leva tudo. Isso aconteceu com Energias do Brasil também. Eu tinha posição na época, infelizmente a gente teve que se desfazer aí de uma ótima empresa de energia elétrica que era a Energias do Brasil. Vamos ler aqui a notícia rapidamente. A Actis e a GIC acabaram de anunciar uma oferta pública para fechar o capital da Serena Energia, oferecendo 11,74 por ação pela geradora de energia renovável. O CEO e fundador da empresa, Antônio Bastos, também participará da oferta, entrando num veículo criado pela Actis e GIC e vai continuar à frente da companhia. A OPA de fechamento de capital vem depois de meses de especulação sobre um movimento do tipo na Serena, o que fez o papel dobrar de valor desde o início do ano, saindo de 5,30 para 10,66 agora. Eu acho que fechou aqui em 11 e alguma coisa, 11,35, né? Fechamento hoje do dia 15 de maio. Mas aqui abaixo ele fala que a Actis hoje já é a maior acionista da Serena, então a gente pode perceber aqui no site de RI da Serena que nós temos, prestem atenção nesses dois nomes, ó, a Tarpum, gestora de recursos, que tem aí pouco mais de 20% de participação na Serena, e a Actis, que é esse aqui, ó, Alfa Brasil FIP, que tem aí mais de 26% de participação na Serena. Então ele vai citar várias vezes esses dois aqui nessa notícia. A gestora fez sua primeira compra, a Actis, né, em 2022, adquirindo 12% do capital a 12,73. Essa ação chegou a bater 5, os caras pagaram 12, tá? Por ação num block trade, na posição de 900 milhões. Meses depois, como parte de um acordo para ingressar no bloco, fez mais um aumento de capital a R$ 16,00 a ação, um prêmio de 60% sobre o preço de tela na época. Vocês não estão pegando essa informação não, né? Os caras chegaram a pagar 60% a mais do valor de mercado da época. E eu lembro que na época a moda era dos youtubers, ela falava que essa era uma das piores empresas de energia elétrica porque ela era muito alavancada. Meu amigo, você não quer investir em empresa alavancada? Vá comprar banco, vá comprar fundo imobiliário. Fundo imobiliário distribui 95% dos lucros. Não tem como ele crescer numa velocidade, por exemplo, que a Serena cresceu. Claro, se alavancando, né, gerando dívida. É assim que a empresa evolui, né? Claro que com responsabilidade. Então ela se alavanca, evolui de onde ela estava, adquire as dívidas da alavancagem, o mercado gosta de fazer aquele show e os caras aqui comprando a 60% a mais do que o valor da época. Enfim, outros grandes acionistas da Serena são a Tarpum, que ainda tem 20% do capital, acabei de mostrar para você, o CEO Antônio Bastos e a Sharp Capital com 5%. Uma fonte próxima das negociações disse ao Brazil Journal que a Tarpum já aceitou vender sua participação. Inclusive, isso está no Fato Relevante. Não que a Tarpum já aceitou, mas que lá no Fato Relevante ele informa que a Actis conversou com a Tarpum e a Tarpum já teria aceitado aí algum termo. Então, por isso que eu falei para você no início do vídeo que já está meio que encaminhado isso aqui. A transação de hoje começou a ser desenhada há cerca de 2 meses, mas a Serena já vinha discutindo com a Actis a possibilidade de fechar o capital da empresa desde o início do ano passado. A operação vem no momento em que a Serena busca reduzir sua alavancagem, que chegou a bater 7 vezes EBITDA, e fechou o ano passado com 4,5. Meu amigo, o acionista, quando ele vê isso aqui, ele dá um pulo lá fora, né? Mas enfim, acabei de comentar para vocês, não vou ser repetitivo nessa questão do medo da alavancagem. A meta é levar o indicador para 3,5. Mais aqui embaixo, e para finalizar, mais recentemente a Serena contratou a Marathon, uma boutique americana de M&A, que é fusões e aquisições, especializada em energia limpa. Fez um roadshow no exterior falando com players estratégicos, fundos de pensão e fundos focados em energia. O BTG Pactual, claro, foi o assessor financeiro da operação. Aqui é a minha posição, tá? Baixei aqui do próprio site da B3 no dia 15 de maio de 2025, só ajustei aqui as coisas, gerei um gráfico para ficar mais didático, mais intuitivo. E nós temos aqui a Serena
com a maior posição da minha carteira. Lembrando que Cogna vendia uma parte expressiva esses dias, né? Publiquei um vídeo aqui no canal. E segue os demais ativos, rapaz, Bradesco aqui, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Mas enfim, Serena, maior posição da minha carteira. E o que que eu vou fazer com essas informações? Ah, tá, e antes disso, e muito importante, perceba isso aqui, ó. Minhas operações de compra, para vocês verem na íntegra, como é que é o processo. Por isso que eu falo para você, investidor de renda variável, ele tem que estudar e ter paciência. E claro, dinheiro para fazer os aportes, sempre ter caixa disponível aí. Mesmo que você ache que tem uma coisa muito barata, você sempre tem que deixar um caixazinho para fazer aportes. Então eu entrei em Serena, olha só isso aqui, ó. A primeira compra em Serena foi aqui, ó, 10,53. Depois dobrei a posição, ó, 100% em 9,69. Depois aumentei 50% a posição em 8. Depois aumentei de novo em 8. Depois caiu para 7, comprei em 7, tudo isso aqui em R$7. Depois aumentei mais um quarto de tudo que eu já tinha em 6,31 e por fim a minha última compra, um pouco mais de um quarto de toda essa posição aqui no 5,52. É o que eu tô falando. Se você acompanha a empresa, se você estuda, se você tem caixa para fazer os aportes aí, claro que não tem como você prever o futuro e é por isso que eu faço diversas compras e anoto elas. Porque eu não prevejo até onde vai cair. Se a empresa tá boa, a cotação tá caindo, tem caixa, é compra. Quando a empresa veio despencando aqui, ó, era aquela coisa, é a pior empresa de energia do mercado, aquela coisa, bateu 5, aporte pesado, e aí agora nós temos aí ela batendo, fechou o mercado aqui, ó, hoje em 11h35, 15 de maio. Por que eu tô te passando essa informação aqui? Porque tudo isso faz parte da tomada de decisão, pelo menos para mim como investidor, toda essa conjuntura vai me ajudar a tomar a minha decisão. E qual vai ser a minha decisão? Tendo em vista que é a maior posição da minha carteira, nós estamos um pouco mais aí da metade de maio. Essa notícia ainda não está confirmada. Houve a confirmação de que houve a proposta, beleza? As ações dispararam. O que eu vou fazer? Se até o final de mês de maio, presta atenção, isso aqui não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, e aí qual que é o meu racional, qual que é o meu modo de pensar agora? Se até o final do mês de maio a Serena não tiver aceitado esse OPA e olha só, e a cotação ainda estiver acima de R$11, o que para mim é muito dado meu preço médio, eu vou realizar uma boa fatia dessa. Por quê? Vamos supor que em junho aconteça da Serena topar, vamos fechar o capital. Se ela fechar o capital em junho, muito provavelmente eu vou pagar a DAF, porque é a maior posição da minha carteira. Então eu tenho que liquidar um pouquinho em maio, caso ela não fale nada, né, ainda esteja aí tramitando, porque para não correr o risco de eu ter que fechar toda a posição num mês só, e pagar o diacho da DAF. Então eu prefiro liquidar um pouquinho em maio, caso, e eu sempre reforço para não ficar confuso, caso ela não confirme nada. Se ela confirmar em maio, meu amigo, aí não tem muito para onde correr, né? Eu espero que ela feche em junho, aí eu fecho uma posiçãozinha em maio e fecho o restante aí em junho. Se, claro, ela fechar em junho, estou falando junho porque pode ser qualquer outro mês aí subsequente a esse que eu estou gravando, que é maio. E você, investidor de Serena, me diga aí o que você achou dessa decisão. Eu achei triste porque eu já estava esperando alguns dividendos aí da Serena, não tinha a menor noção que ela fosse fechar o capital e dar esse estouro de cotação. Para a empresa que está comprando não é nada, porque ela já comprou ali a R$16, né? Então para ela comprar 11 tá muito tranquilo. Eu queria que a Serena aumentasse essa proposta. Não, vamos fechar, já pagou 16, vamos fechar aqui em 13, né? Mas não se sabe. Como eu não prevejo o dia de amanhã, é isso que eu vou fazer. Vou vender um pouquinho ali para reequilibrar a carteira, tentar evitar escapar da DAF, antes que ela, caso, né, ela aceite esse acordo, aí eu vou ter que vender tudo num mês só, aí lascou-se, eu vou mandar esse dinheiro aí lá para Brasília, né? E aí, novamente, temos uma chance aí de perder mais uma empresa de energia elétrica, show de bola, da Bolsa de Valores. É isso, né? O brasileiro não quer, tem quem queira. Galera, te espero no próximo vídeo. Esse aqui foi o meu racional, uma visão geral do que eu vou fazer com os meus papéis da Serena. Deixa aqui nos comentários o que você vai fazer com os seus. Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo.